Vamos aqui na nossa live relâmpago, live surpresa, falar sobre o tema da prostituição. A gente já trouxe esse tema aqui numa live há uns dias atrás, e a gente acabou não conseguindo gravar. A gente resolveu repetir para agora sim a gente concluir o fenômeno da gravação e eu consegui deixar o vídeo aí para todo mundo ver ao longo do dia, das possibilidades de a gente divulgar em outros canais. O objetivo do vídeo, desse bate-papo com a Aline do Feminismo com Classe, eu sou Sila, do QG Feminista, aliás, vamos nos apresentar, é bom, é a gente trazer aqui a discussão sobre o que a gente considera abolicionismo, explicar melhor isso, e quais são os modelos que o feminismo propõe para a questão da prostituição. Principalmente desmistificar muita coisa que atribuem a fala das feministas e as falas do feminismo e as falas das abolicionistas que não condizem com a verdade, certo? Então, vou fazer aqui um ping-pong, vai ser fácil porque a gente já treinou e agora a gente só precisa repetir. Não conta. E aí, né? E aí, Aline, queria que você abrisse a fala explicando o que a gente entende por abolicionismo. Acho que, curiosamente, já vou eu com meus parênteses, né? Você pode falar 1000 vezes sobre o mesmo tema, mas sempre que você vai falar, você percebe que teve alguma evolução no meio do caminho, né? E você tem sempre um apontamento para fazer. Outro dia você trouxe uma questão do que seria o abolicionismo, e aí eu fiquei um pouco surpreendida também, como deu um certo erro 404 nas pessoas. Sim, abolicionismo, mas o que é abolir? Vamos abolir o quê? E aí é legal, então, de repente, a gente tentar explicar do que a gente está falando quando a gente fala em abolicionismo, que é um termo que não é usado somente para prostituição, e o que é o abolicionismo quando a gente fala de prostituição. Por favor. Ok. Então, é isso, contra todas as probabilidades, conseguimos o vídeo. É bem importante falar sobre abolicionismo. Já começa a ser mais linkado com o sistema prostitucional e a questão de abolir a prostituição, já começa a ter um reforço dessa linguagem, mas de fato o abolicionismo não é só sobre isso, né, Sila? Tanto que muita gente que anda por fora aí da bolha feminista, da militância, se você falar de abolição, eles vão pensar provavelmente em escravatura, vão pensar no sistema escravagista, e nada mais do que justo, provavelmente foi dos primeiros usos mais fortes que a gente teve, foi falar sobre a abolição da escravidão. E esse é um dos motivos, inclusive, que faz do termo o mais acertado possível para falar de prostituição, porque a forma que o sistema prostitucional, que não é só sobre uma mulher vendendo na rua como uma coisa assim, né, empreendedora, individualista, a forma como o sistema de prostituição, um sistema, portanto, complexo, com vários atores, com várias coisas envolvidas, vários setores envolvidos, e por isso um sistema está organizado, a gente fala em abolição porque ele de fato, porque a intenção é essa, é caminhar para abolir, para desaparecer com esse sistema, desaparecer com esse problema. Ou seja, não é que a gente vai conseguir fazer isso do dia para a noite, senão a gente obviamente vai cair nesse branqueamento histórico que nem fizeram com a escravidão, né, de baixa um decreto, está abolido, acabou, e cada um por si, não é bem assim. A gente está falando de um problema social, então a gente está falando de caminhar para a abolição de um sistema, ou seja, construir políticas de forma a mitigar cada vez mais até que desapareça essa questão social. Acho que da minha compreensão, é isso. Sempre que a gente fala em abolir qualquer coisa dentro do feminismo, as pessoas têm muito essa noção legalista de que a gente está falando que a gente vai lá, vai fazer uma lei, e aí você vai acordar e aquilo ali funcionou. E isso não funciona para nada, assim, a gente não tira as coisas assim das vozes das nossas cabeças. É óbvio que quando a gente fala em abolição, a gente não tá falando de medidas legais, restritivas, ou punitivas, ou regulatórias, ou qualquer coisa que seja, que vão, por mágica, resolver uma problemática. Até porque as problemáticas elas surgem por conta de condicionamentos sociais. Então, quando a gente pensa em abolir qualquer coisa,
a gente entende que a gente tem um sistema que é uma estrutura complexa e que a gente tem que ter uma ação multifatorial e, inclusive, a gente tem que ir no cerne, na raiz da questão, que é a questão da cultura misógina que a gente reside. Quando a gente fala de abolição de qualquer coisa dentro do feminismo, nós temos muito claro que são medidas até de certa forma mitigatórias para tentar suavizar a situação de opressão da mulher dentro de uma cultura, enquanto você trabalha a cultura e você trabalha os grilhões mais pesados. Porque o que está, por exemplo, no cerne da prostituição? A ideia de que mulheres são objetos que podem ser comprados e vendidos. Só que a gente não dá para esperar a gente fazer todo um trabalho, toda uma revolução cultural, toda uma coisa de uma ideia que é milenar, para aí então os homens resolverem parar de explorar as mulheres. Então a gente tem propostas que são multifatoriais, enquanto a gente vai justamente trabalhando a ideia de que olha, mulheres não são objetos. E aí é onde acontece a grande briga quando a gente vai falar de prostituição. E eu acho que acontece uma grande confusão, não tanto da parte do... Sim, até dentro do discurso feminista acontece uma grande confusão, que é quando a gente vai apresentar as soluções, que na verdade são soluções diferentes para problemas distintos e que todo mundo entende como a mesma coisa. Melhor me explicando. Quando a gente fala, por exemplo, a prostituição é um problema, a prostituição é estupro, consentimento não se compra. Isso é um dado da realidade, porque é isso. Aquela mulher, ela não está indo fazer sexo porque ela quer. Ela está indo fazer sexo porque ela precisa de dinheiro. E porque ela vive numa sociedade que encara o corpo dela como uma mercadoria possível de ser vendida. Isso não acontece com os homens. A primeira opção dos homens em situação de pobreza não é se prostituir. A primeira opção deles é entrar na criminalidade. Duas coisas sobre, antes que a gente pule para outro tópico, sobre a questão da abolição. Um é que a nomenclatura oficial, ou seja, os grupos abolicionistas, as ONGs, né, as instituições, os coletivos feministas, os coletivos de mulheres, de modo geral, têm discutido chamar o modelo nórdico, que é a proposta legislativa que a gente defende, né, ou conhecido como modelo abolicionista, tem discutido uma nova nomenclatura, porque a gente fala em abolição e está acontecendo aqui um ruído na mensagem que não é à toa, não é porque a gente não está discutindo só com... Ou seja, a gente não está discutindo só entre feministas, nós estamos batendo de frente com um discurso de um lobby político, não é só de prostitutas, mas de um lobby político, de uma indústria muito forte, um sistema organizado, que é o lobby proxeneta. Então, quando a gente fala em abolir a prostituição, obviamente eles têm um discurso dominante, porque eles têm muito mais poder e influência política do que nós, feministas, né? Se fosse assim, as mulheres já tinham resolvido o problema. E quando a gente fala isso, abolir a prostituição, eles conseguiram confundir o discurso a ponto de as pessoas pensarem que a gente fala assim, abolir a prostituta. Abolir a pessoa, acabar com a pessoa que está na prostituição, e não é sobre isso. Sim. É abolir um sistema prostitucional. Então, agora eles falam em modelo da equidade ou modelo da igualdade, porque ele caminha para alcançar uma equidade maior entre homens e mulheres. E a outra coisa eu já esqueci. É o Alzheimer materno, né? E, pois é, isso que você falou é extremamente importante, porque isso é uma estratégia muito utilizada quando a gente tenta argumentar. É aquilo que eu falei da confusão argumentativa. Aí a gente fala, olha, a gente luta contra uma estrutura que explora, mulheres não são objetos. Ai, mas aí começa o campo da subjetividade. Mas você já conversou com as prostitutas, elas querem. Eu falei, cara, mas a questão não é o que elas querem. A questão é, você tem dados que mostram que a imensa maioria das prostitutas estão numa situação de precariedade, que mostram que elas escolheram porque iam passar fome, ou porque foram empurradas, ou porque foram traficadas, ou porque foram exploradas. Então você tem um sistema, você tem uma estrutura. E subjacente a isso, você tem a ideia de que esse é um sistema que fortalece e que, na verdade, ele expressa muito claramente a ideia de que mulheres são objetos. Então você tem, do ponto de vista pragmático e material, a ideia de que
mulheres estão em situação de sofrimento por ter que exercer essa atividade, que eu não vou chamar de trabalho, não é uma, mas é uma atividade lá que ela exerce. E você tem também, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista filosófico, a ideia de resgatar a humanidade dessas mulheres. Mulheres não são objetos. E, às vezes, na discussão, essas duas coisas se misturam muito. Porque é muito difícil você... Porque quando você ancora uma coisa na outra, quando você ancora que você não pode defender uma ideia que desumaniza mulheres, da ideia de que a expressão material disso está trazendo sofrimento, você não tem como chegar numa opção regulacionista. Você não tem como falar, é uma questão de regular para elas sofrerem menos. Você não tem nenhuma opção lógica a partir dessas premissas que não seja a abolição. É isso, não, realmente isso não tem nada que aproveita disso aí. Isso é muito importante, porque a gente estava falando, né, de modelo abolicionismo, modelo nórdico, modelo da equidade, e a gente vê que existe uma disputa muito forte no campo da linguagem, que nós temos de fazer também. Como eu disse, eles têm um discurso dominante porque eles têm poder para isso. E a questão de falar sobre o querer, é muito forte a gente colocar assim, né? Não importa o que elas querem, porque não é bem por aí. Mais uma vez, eles fazem parecer que é um ataque à pessoa que está na prostituição. E, na verdade, o que a gente está dizendo é, quando você pega isso também é uma estratégia discursiva, de individualizar o debate. Então, eles falam, mas e se ela quiser? E se for da vontade dela? Você entra num campo que é impossível você discutir sobre questões políticas. Você está falando de uma pessoa. E a gente... Ou seja, você vai imaginando sempre aquela mulher, sabe? Quem é essa mulher que quer? Quem é essa pessoa? Uma pessoa que quer. E, na verdade, a prostituição não é uma pessoa na rua. Eu falei isso na outra chamada, mas como a gente perdeu a gravação, vou falar de novo para quem não estava. Se uma mulher decide ir para a rua, pelada, ou para um apartamento, de lingerie que seja, e simplesmente está ali falando que está atendendo o corpo, isso não é prostituição. A prostituição não é a mulher prostituída passeando por aí dizendo que está se vendendo. A prostituição precisa que haja uma transação comercial, precisa que haja uma contraparte, uma pessoa que pague para usar essa mulher, precisa que haja, né, um local onde isso é feito. Então, envolve mais de um ator, mais que a mulher. Portanto, não é sobre o querer de uma pessoa, sobre a vontade de uma pessoa. Nós estamos falando de uma troca comercial, nós estamos falando de um negócio, de um comércio, que às vezes envolve o cafetão, a sociedade, o proxeneta, o traficante, o Estado, né? O Estado que tem a responsabilidade dessa situação acontecer, das mulheres que foram para a prostituição estarem em situação de vulnerabilidade antes, estarem antes, por exemplo, sem habitação, ou terem sofrido abuso sexual em casa. Mais de 75% das mulheres prostituídas foram vítimas de abuso sexual na infância e fugiram de casa. E assim, muitas delas acabam na prostituição, que é fugir de um abuso sexual, fiquei sem casa. Né? Então a gente pergunta qual é a responsabilidade do Estado nisso. Portanto, ele é um ator que deve agir nesse sistema de prostituição e mitigar essa situação. Então, essa estratégia discursiva de individualizar tudo é o melhor da estratégia liberal, porque você entra no que quer uma pessoa e você não consegue discutir a coletividade. Imagina discutir o aborto nessa situação, né? Ah, mas eu não quero. Ah, tá bom, então ninguém regula o aborto, porque fulana da Silva não quer. E isso é muito importante. Tudo que a gente discute no feminismo é uma questão de classe, é uma questão coletiva. É questão de classe sexual. Ai, mas minha mãe, mas minhas amigas. Ao máximo, a gente tenta trabalhar dados, levantar estatísticas para a gente poder saber o que está falando sobre o que a gente está falando. Ai, mas vocês já ouviram as prostitutas? Já, amiga, claro. Por que você acha que a gente está falando isso? Porque a gente acordou e resolveu começar a implicar com a mulher que está ali se prostituindo na esquina? A gente não tira isso da nossa cabeça. Eu acho muito leviano esse argumento. Mas você já viu as prostitutas? Lógico. Por que você acha que a gente está aqui brigando? Porque nós ouvimos as prostitutas. Óbvio que há opiniões dissidentes, mas a opinião da massa é essa, por isso nós estamos aqui. Fala um pouco agora do modelo nórdico pra gente. Estou pegando minha colinha aqui, gente. Eu já perdi, mas eu já recuperei. Ok. Sim, o que é o modelo nórdico, países que estão funcionando, como estão funcionando, como é que é o framework do modelo nórdico, que é a solução que hoje a gente defende,
a caminho de uma ideia de abolição de prostituição. Ok. Então, o modelo nórdico é um modelo de políticas públicas sobre a prostituição que foi desenvolvido conjuntamente, se envolveu vários setores, envolveu sobreviventes da prostituição, sobreviventes de tráfico sexual, feministas, envolveu organizações, ONGs que estão na linha de frente fazendo trabalho de base com mulheres que são vítimas de violência sexual e violência doméstica. E ele foi primeiro aplicado na Suécia e depois implementado em outros países nórdicos, daí o nome modelo nórdico. Só que agora, como eu disse, está existindo uma discussão sobre renomear esse modelo, porque agora mais países adotaram são países que não são nórdicos, então está começando a ficar defasado. Os países que implementam atualmente, começou pela Suécia, agora nós temos Suécia, temos Inglaterra, temos Noruega, Islândia e França, que é o mais recente a adotar, República da Irlanda e a França. E deixa eu ver o que mais. Sim, e agora a Espanha está tentando implementar o modelo nórdico também, em Portugal estamos em campanha, e acho que para já são esses. A framework do modelo nórdico, para entender o que levou a construir o modelo nórdico como ele é, a gente tem que entender o que são os outros modelos, não é? Ou seja, atualmente a gente tem 4 modelos sobre prostituição. Um, que é o modelo da regulacionista, que reconhece a prostituição como trabalho, e é isso, pronto, está regulado, porque é assim que você garante direito para as mulheres. Você tem o modelo da descriminalização total, que na prática significa que a gente reconhece a prostituição como um trabalho, mas ao mesmo tempo você retira todas as outras legislações a respeito. O Estado é tipo o paraíso utópico do anarcocapitalismo, porque você deixa o mercado se regular, né, porque o mercado é bonzinho, você tem, as prostitutas já não são mais vítimas, elas são profissionais, e o Estado não pode interferir em nada, ele retira todas as leis sobre todo mundo que é descriminalizado, seja prostituta, seja capitão, seja proxeneta, tudo. Está tudo desregulado. Esse é o modelo que é aplicado na Nova Zelândia. Normalmente é o modelo que os ativistas, as lobistas do trabalho sexual defendem. É o modelo da descriminalização total. E por quê? Porque supostamente no modelo da legalização, que é o modelo inclusive que foi proposto pelo Jean Willis no Brasil, né, de reconhecer como trabalho sexual, as ativistas, lobistas, regulacionistas, disseram que elas esperavam que reconhecer como trabalho tirasse o estigma e resolvesse o problema, mas na verdade só deu mais apoio para cafetões e para os clientes prostituidores, apoio estatal. Basicamente o Estado está do lado deles, que é uma compra, né, e elas ficaram completamente ao relento. Então tem regulacionismo, descriminalização total, tem a criminalização total, que é quando você criminaliza todo mundo. Por exemplo, isso é um modelo que tem nos Estados Unidos. Na maioria dos Estados Unidos, tirando um estado, que é Nevada, que é criminalização total, você tem, basicamente, tudo é crime. E o problema desse modelo é que ele não diz o que é o crime, ou seja, por que é crime? O que está errado? É errado você comprar, é errado você vender, e o que acontece na prática é que a gente tem uma justiça sexista, machista pra caramba, você tem, né, 300 anos de patriarcado nas costas. Então o que acontece é que só as pessoas que estão na prostituição são criminalizadas, as mulheres são presas, os cafetões estão aí na vida deles, pega outra, os clientes estão na deles e, né, parte para frente. E então, dessas alternativas desgraçadas, né, em que ou você diz para a mulher, sim, você é trabalhadora, vai lá a pé e está por conta, que quem que vai oferecer ajuda para você sair de um trabalho como outro qualquer? Ninguém, você não precisa, o debate está resolvido. Você tem um modelo que descriminaliza cafetões, proxenetas, traficantes, tudo, não é? Que é o da descriminalização total, ou você proíbe todo mundo. Isso não era opção para as mulheres. Então, eu só queria fazer... Desculpa, termina. Então, você volta para aquilo que eu disse, que são as sobreviventes, as organizações, as ONGs se juntam, as feministas se juntam, problematizam isso, né? Isso não pode ser alternativa de vida para as mulheres e as consequências que nós vemos que isso gerou, e criam um modelo nórdico, que é, a gente reconhece que a prostituição é uma violência, e se você reconhece que a prostituição é uma violência e uma consequência de desigualdade social e econômica, você tem que reconhecer que alguém é vítima dessa violência e que alguém causa essa violência. E
se alguém é vítima, por que é vítima e como é que você faz que ela não seja mais vítima? E se alguém comete essa violência, o que nós fazemos com essa pessoa e como nós evitamos que isso volte a acontecer? Você cria responsabilidade sobre os atores e responsabilidade do Estado em agir sobre isso. Então, o modelo nórdico criminaliza a compra, né? Quem paga, quem usa dinheiro para obter sexo de outra pessoa está cometendo um crime, ele está criando a demanda. Ele criminaliza o traficante sexual, como é óbvio, ele criminaliza o cafetão, descriminaliza a pessoa prostituída, porque ela não está cometendo crime nenhum, na verdade ela é vítima dessa situação de desigualdade. E depois, cria ajudas para sair, né? Você reconhece que é uma violência, você tem que criar dispositivos para a pessoa sair da situação e cria outras, digamos, dispositivos de reabilitação para quem é pego cometendo infração. Como, por exemplo, na Inglaterra, eles têm uma escola de prostituidores e são os próprios infratores, os clientes, compradores de sexo, que pagam a escola, que é gerida por ONGs, e as aulas são dadas muitas vezes por sobreviventes da prostituição, para entenderem por que é que eles estão cometendo um crime e por que isso é errado. Esse é o modelo nórdico, digamos assim. Eu queria pontuar aqui algumas coisas, trazendo também da última live, que é o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem muita confusão, por quê? A gente assiste televisão e a gente vê o modelo americano, que criminaliza tudo. A gente vê DEA, não, sei lá o nome, que é a divisão de não sei o que vocês têm lá nos departamentos de polícia divisões especializadas para prender prostituta, que o cara finge que é cliente, prende a prostituta. A gente vê casos de atores que foram presos porque estavam consumindo prostituição, escândalos porque algum político saiu com alguma prostituta. Isso lá realmente é uma questão. E a gente muitas vezes transpõe isso para a realidade brasileira, que não é assim. No Brasil, ser prostituta não é crime. Prostituição, inclusive, é uma ocupação que é reconhecida no manual de ocupações. Como é que a gente chama aquilo, Aline? Que eles têm... CBO, que chama. Tem lá o númerozinho de identificação. Isso, tem a brasileira de ocupação. E você pode recolher INSS para você ter os seus direitos previdenciários. No Brasil, o que é criminalizado é o proxenetismo. Se você cafetina mulheres, se é comprovado que você é dono de um bordel e ali você prostitui mulheres, você pode ser preso. Agora, se você, mulher, quiser ali ir para a esquina, se organizar com um grupo de mulheres, ou quiser receber homens na sua casa e se prostituir, e você quiser ir lá tirar o seu número de contribuição previdenciária, você vai contribuir, você vai recolher, você vai ter direito à licença maternidade porque você está recolhendo, você pode dar entrada no auxílio-doença caso você se incapacite, você vai ter todos os direitos que uma pessoa autônoma tem e recolhe. Designer também não é uma profissão regulamentada. Inúmeras profissões não são regulamentadas. A questão não é essa. Então é importante a gente salientar isso. Porque as pessoas falam assim, mas as prostitutas, os direitos das prostitutas, blá, blá, blá. As prostitutas no Brasil, elas estão ali podendo exercer a atividade delas, recolher INSS como qualquer autônomo faria numa prestação de serviço. Você vai tirar um MEI, eu acho até que... É uma hipocrisia, né, Sila? Porque se a gente está considerando, ou seja, em Portugal existe a mesma retórica, e é que existiu em todos os lugares, foi uma retórica criada pelo lobby proxeneta. Eu sei que isso parece conspiracionista, mas você já tem traficante, eu falei esses dias, não é, de um traficante que foi pego, ele foi capitão, foi traficante por 30 anos, então ele foi preso, se apaixonou por uma das vítimas de tráfico sexual dele, que se matou, ele explorou tanto a mulher que ela cortou os pulsos e se matou. E aí ele ficou com peso na consciência, né, nada como um tempinho na cadeia e uma carga dessa, e resolveu denunciar tudo, resolveu jogar toda a merda no ventilador. E ele fala isso, quando ele vê alguém um político defendendo a regulamentação da prostituição para defender os direitos trabalhistas, ele fala que não precisa mais corromper porque o político pensa como ele. E ele, inclusive, conta exatamente como eles criaram uma associação de cafetões e de traficantes, lavaram, né, a imagem da associação e fomentaram esse discurso de que era para defender direitos e que era um trabalho porque assim limpava a imagem deles. Eles já não seriam criminosos,
eles seriam empresários. E aí, essa retórica é usada em Portugal, no mundo todo, em Portugal e no Brasil também, de que é preciso legalizar para garantir direitos. Mas, como você disse, a prostituição não é ilegal, nem no Brasil, nem em Portugal. Portanto, quando a gente fala em legalizar, a única coisa que é ilegal atualmente é cafetinagem e tráfico. Então, se a gente está falando em legalizar, a gente está falando em legalizar cafetão e traficante. Isso, legalizar o quê, né? Legal, e prostituir não é legal. Legalizar o quê? Exatamente. E é importante também a gente pontuar que, já sumiu da minha cabeça, mas eu estou tentando resgatar aqui, é importante também a gente pontuar que a gente, que as prostitutas elas podem se organizar coletivamente, elas podem criar uma coletiva, elas podem criar uma associação. A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque quando a gente fala assim, mas você... lembrei. Mas se for regulamentado como um trabalho, então nós não vamos mais ser discriminadas. Faça-me rir, amiga. Olha a sociedade que a gente vive. Não importa. Nós vivemos uma sociedade profundamente machista, patriarcal, que objetifica mulheres. Você acha mesmo que vai ser uma carteira de trabalho escrito prostituta que vai fazer as pessoas finalmente terem respeito por essas mulheres, por essas pessoas que estão lá nessa situação? Porque a questão não é a atividade que se exerce. A questão é a sociedade que a gente vive e o lugar em que a mulher é colocada por conta disso. É uma coisa muito mais profunda. E aí tem todas aquelas questões até que a gente brincou e que a gente discutiu, que são as implicações de você considerar a prostituição como um trabalho. Uma coisa que eu achei muito bacana que a gente falou, que é sobre as consequências de você encarar a prostituição como uma atividade laboral. Que é, por exemplo, a questão ocupacional. Vocês imaginem, prostituta é uma profissão. E quais são os skills, então, para você ser prostituta? Quais são as habilidades, né? Porque, sei lá, sou analista de sistemas, conhecimentos nas linguagens C, Delphi, sei lá, só linguagem de gente velha, né? E etc. Agora, uma prostituta, qual é o quê? Oral, garganta profunda, prolapso retal, qual é a habilidade? Sem falar que você tem uma questão, você tem outras questões aí, por exemplo, a mulher vai ter que trabalhar 40 anos como prostituta para se aposentar? Ela vai contribuir 40 anos. Ela vai se aposentar com 60 anos? Pensa na sua vovó de 60 anos se prostituindo. Porque quando a gente fala em prostituta, todo mundo pensa na moça bonita, jovem, de 20 e poucos anos, ganhando muito dinheiro. Quando a gente fala em prostitutas, a gente está falando das mulheres da luz, que são avós que mentem para a família e vão lá para a praça fazer boquete em outros homens a troco de 10, 15 reais para levar comida para casa. Das crianças na beira de estrada também. A gente está falando das crianças de 15, das crianças de 9 anos de idade que ficam ali fazendo boquete em caminhoneiro para levar 10 reais para casa. Eu nem usei o exemplo das crianças, porque sempre tem aquele argumento, isso não é prostituição, isso é exploração infantil. Tá, e você acha que uma senhora de 60 anos que tinha que estar em casa fazendo, sei lá, crochê, cuidando dos netos, ou fazendo qualquer outra coisa que ela quisesse, tem que estar de madrugada na rua se prostituindo? É esse tipo de trabalho que a gente acha digno para essas mulheres? Não só uma isso. Mulher de 60 anos que vai ter que transar com 10, 15 homens. 60 anos a mulher não tem nem mais lubrificação natural, ela já entrou na menopausa. Ela não aguenta transar nem com quem ela gosta. Imagina ficar transando com um monte de homem desconhecido. Eu acho eu acho importante a gente quebrar essa imagem, porque o lobby proxeneta fez essa glamorização da prostituição como se fosse uma loira sorridente, classe média alta, de estar iluminada, não é? E, entretanto, eu acho que a produção que a gente está fazendo essa romantização, ao contrário, de quem é a mulher prostituída, que na verdade é a imagem real, né? Da mulher mais velha, da mulher, a senhora da Estação da Luz. Isso é real, são imagens reais. E aí isso me fez lembrar
O projeto de regulamentação dos animais fala em 25 anos de trabalho para se aposentar. 25 anos na prostituição. Quer dizer, quem é que define quanto é o tempo de trabalho que você é suficiente para você poder aposentar? Quando é que você está desgastada? Quando é que você já deu o tempo de serviço? Aquele traficante que ele disse que quando ele começou a traficar mulheres, ele colocava ela em grandes clubes, né, que era para gerar dinheiro. O tempo da mercadoria dele, era assim que ele falava, era de 3 anos. O primeiro ano é o ano que ela é estrela dourada, porque ela faz de tudo para pagar a dívida dela e conseguir recuperar a vida que ela tem. O segundo ano é pior, ela começa a ficar desconfiada de que ela não vai trabalhar. No terceiro ano, ela está cansada, ela está acabada e ela está frustrada quando chegar moças mais novas, que são os clientes querem. Porque são os mesmos clientes que voltam, né? Eles são compradores regulares, então eles querem coisa nova. Então, e aliás, isso vai lembrar de uma coisa importante, que é o link da prostituição com o tráfico. Porque só a prostituição voluntária não é capaz de satisfazer esse tamanho de demanda por variedade, né? Que é uma coisa que o capitalismo instaurou, a escolha. A escolha não é a escolha de quem pode estar lá, é a escolha de quem quer comprar como um produto na prateleira. Ele quer ter escolha de consumo. Então ele chega lá e ele quer mais uma pessoa. Vai lembrar de cultura da pedofilia, mas ele tem o link para depois. Então, 3 anos de vida útil é o tempo de uma mulher com mercadoria na prostituição. Agora, imagine um projeto tipo Gabriela Leite, que leva 25 anos para a mulher se aposentar como profissional. A gente tem que entender também, isso que você falou é muito ótimo. A gente tem uma cultura que valoriza a juventude, beleza, nossa cultura é pedófila. Uma mulher que ela comece aos 18 anos na prostituição, com 10 anos, ela já é MILF. Ela já é vista como velha demais para estar ali. Os homens querem carne nova, carne fresca. Com 15 anos, em que ela tem 30 e poucos, ela já é considerada fora de mercado, usando esse termo mesmo. Ela está fora do negócio. E aí é isso, ela vai para a rua. E tem uma coisa também que eu acho muito legal. Assim, a gente está falando de mercado, vamos falar de lógica de mercado, que é uma coisa que aconteceu na Alemanha. Qual é a lógica de mercado? Quanto maior a oferta, menor o preço. Então, a gente vive num país extremamente pobre, em que você tem um lobby proxeneta muito forte para romantizar a prostituição e se vender como um dinheiro fácil. Afinal, se você dá de graça, por que você não cobra? Quem é que nunca ouviu uma frase como essa? A lógica da prostituição é uma lógica que é introjetada no subconsciente feminino. Porque sempre tem aquela coisa assim, se nada der certo, eu viro puta. Você pelo menos pode mostrar um peitinho e conseguir alguma coisa. Então, essa possibilidade, a prostituição, ainda que seja a última possibilidade, é uma possibilidade que é posta na mesa para mulheres desde sempre. Sim. Uma proposta que desmistifica isso num país pobre como o Brasil, num país machista como o Brasil, muito obviamente vai fazer explodir a oferta. E aí, se o caminhoneiro já paga R$5 por um boquete na beira da estrada da menina de 18 anos, vamos falar de maiores de idade, afinal estamos falando de um comércio legal, ele paga R$10 por aquela menina, quanto você acha que ele vai querer pagar quando ele encontrar o triplo, o quádruplo, quando ele encontrar dezenas e dezenas e dezenas de casos de prostituição? Vou contar um fato verídico. Eu trabalhei durante muito tempo em implantação de obras de grandes empresas de engenharia. Uma das primeiras coisas que começa a se formar quando uma empresa grande vai se instalar numa cidade pequena são os prostíbulos. Um dos principais trabalhos que você tem que realizar ali é conscientização da força de trabalho para não abusar sexualmente, prostituir ou se envolver com mulheres e adolescentes da comunidade, embora seja um tanto quanto inócuo, mas você vai em cima, você diz que dá demissão, você faz toda uma pressão. E um trabalho junto à comunidade, porque as meninas, as mulheres e todo mundo ali vê naquilo uma oportunidade de conseguir algum dinheiro
e às vezes até de fazer um filho ali, conseguir uma pensão ou conseguir alguma fonte de renda, porque é uma realidade. Porque são cidades extremamente pobres e o dinheiro do homem que compra sexo é sedutor quando você está com fome. É óbvio que a gente sabe disso. Agora, é uma desumanidade nós não percebermos como isso é cruel. É a gente achar que homens têm o direito de fazer isso, sim. Não, vamos melhorar a vida delas, vamos montar prostíbulos em que eu dou 50% do que ela ganha por um cafetão. Que não é nem nada que está melhorando a vida dela. Ela pelo menos pode dar um jeito hoje de conseguir esse dinheiro 100% para o bolso dela. As propostas que a gente tem são, inclusive, muito piores. Então, a regulamentação da prostituição nos moldes que estão sendo propostos só vai fazer explodir bordel, explodir a oferta e fazer o preço da hora de qualquer prostituta ser assim, mais barato do que picolé da garota na padaria. Estão, sabe? Isso é uma das coisas que as sobreviventes falam também. Sabrina Valim falou disso. Elas nunca tiveram tão inseguras quando regulamentaram a prostituição. Porque havia muita oferta, então eles negociavam. Que elas nunca tinham pensado em atender o cliente e dar um beijo na boca, porque aquilo pode ser muitas vezes. Mas depois que regulamentaram, você não achava uma que não podia ir, porque senão eles iam para outro lugar e as mulheres não podiam desejar sexo sem camisinha, esse tipo de coisa. Deixou as mulheres muito mais vulneráveis. E depois é outra coisa. Quem é que realmente ganha isso? Falando em lógica de mercado. Na Alemanha, é mais fácil abrir um bordel do que uma lanchonete. Existem mega bordéis gigantescos que são tipo McDonald's. Quando eu falo tipo, porque é franquia, modelo de negócio, não é parecido. É mesmo isso, é um modelo de negócio que você pode pagar. Se você tivesse os habitantes da sua cidade, você pode pagar esse modelo de negócio. Então, as mulheres que ficaram aqui. Isso é outra coisa que essa Sabrina acontece. Esse modelo em que as mulheres são reconhecidas como profissionais do sexo trabalhadoras e os cafetões e traficantes são, então, empresários do sexo, eles não exploram mulheres, eles alugam espaço para elas. Eles são maravilhosos, eles só querem bem. Ele não fica com elas, não são as mulheres do sexo. Você até hoje não vê as mulheres que ficaram loucas depois de ter filho. Você não vê isso. Mesmo a Bruna Cercetinha, que é usada para lavar essa imagem, ficou rica com o filme, não foi com prostituição. Então, você tem empresários enriquecendo com mega bordéis, porque as mulheres, a partir do momento que entram pela porta de um bordel, como trabalhadora do sexo, elas estão devendo. Se elas não usam maquiagem, elas têm multa. Se elas chegam atrasadas, elas têm multa. E a lingerie tá pronta, elas têm multa. Tudo tem multa, que é para elas não estarem ali. Está rolando a PL 377/11 de um camarada cujo nome não me lembro mais, nunca mais lembrarei. Ele é do PSDB. Também é uma PL que fala sobre, que trata do tema da prostituição e que está sendo usada para dizer que é o modelo nórdico brasileiro, o que é uma distorção tremenda. Então, eu gostaria muito que você esclarecesse esse ponto, porque a gente já falou bastante da PL Gabriela Leite, a outra tirando dela da... A gente já falou da PL Gabriela Leite, e é importante a gente falar disso, porque a gente vai começar a ouvir falar dessa PL também, e a gente deixa claro que isso não é modelo nórdico, que isso também é instrumentalizado do mesmo jeito, é só uma merda da esquerda disputando com uma merda da direita. Por favor. Então, eu conheço esse PL, aliás, eu fiquei sabendo desse PL através de um texto que rodou por aí, não é? Que fez questão de ligar abolicionistas com conservadores, moralistas, aquele papo de sempre. E para reforçar o seu ponto, já que ela não tinha mais nenhuma prova além das vozes na cabeça dela, ela usou essa PL, que foi uma PL proposta por um deputado do PSDB. Né? PSDB, todo mundo sabe que não é a melhor, um leite de rosas, e não é lá o melhor amigo de esquerda, o maior comunista desse mundo, nem o maior feminista. Acontece que esse PL, que ela colocou como o modelo nórdico, né, que a pessoa em questão divulgou como se fosse, tipo, olha, estão tentando implementar o modelo nórdico no país, ele criminaliza o cliente. Só. Mais nada. Faz mais nada. Só criminaliza o cliente. E por que isso não pode ser considerado o modelo nórdico? Porque o modelo nórdico, ele só funciona se é a framework completa.
Isso é o pressuposto básico. Ele foi desenvolvido para ser, ou seja, ele reconhece um problema, que é a prostituição, como eu tinha falado anteriormente. Se ele reconhece uma violência, se ele reconhece a prostituição como violência, existe uma vítima da violência, que, portanto, vai precisar de reparação do Estado, porque essa violência acontece por omissão do Estado, não é? Entre outras situações, e reconhece um perpetrador. O PL desse bonito aí do PSDB, o senhor Coxinha, ele basicamente criminaliza o cliente. E por que que essa é uma PL realmente só... E eu li a argumentação, hein? A argumentação tá ótima. Você vê, pensa que foi uma feminista que escreveu, que coisa maravilhosa. Mas por que que essa PL, na verdade, é o típico, é tão liberal quanto o projeto do Jean Willis? O Jean Willis coloca a mulher como uma propriedade pública, não é? Você sai do casamento, onde ela é uma propriedade privada, e coloca ela disposta no espaço público para quem pode pagar, inclusive para que um terceiro possa explorar até 50% em cima. E o bonitinho Coxinha, do PSDB, que é, né, o deputado que propôs esse projeto, ele coloca o melhor do liberalismo, que é, ele não está nem aí para as mulheres. Ele basicamente quer definir um ponto de moralidade, ele quer definir uma coisa que ele acha que está errada, e não vai fazer nada sobre isso. Ele criminaliza o cliente, ponto. Ele não diz nada sobre a mulher que está na prostituição. Ele não obriga o Estado a criar ajudas compulsórias para quem deseja sair. Ele não cria nenhum dispositivo de reparação do cliente que está na prostituição, ou melhor, da pessoa que foi pega comprando e cometendo esse crime. Ele não está interessado nem em acabar com o problema, nem em ajudar quem sofre o problema, nem em reparar quem é parte do problema. Ele está preocupado em encher cadeia e fazer a propaganda política dele. E diga-se de passagem, esse é basicamente, só para ter uma ideia de por que eu falo que ele é um modelo muito liberal, esse é basicamente o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não criminalizou o cliente, né? Aquilo que a gente falou, é totalmente criminalizado, ele não diz o que está errado. Ele diz que não pode fazer, é a mesma lógica. Não pode fazer porque está errado, não diz quem. E então, o que acontece nos Estados Unidos é que ele criminaliza mulheres. E por que esse é um sistema muito funcional para os Estados Unidos? Porque o sistema penitenciário lá é privatizado. Então, eles entopem as cadeias, que dá muito dinheiro para o Estado. E tem muito mais mulher prostituída, né? Que é muito mais fácil de você encontrar ela, que você ficar indo atrás do cliente, indo atrás de cafetão, de traficante, que exige um enorme aparato estatal. É por isso que esse PL do Coxinha do PSDB não tem nada a ver com o modelo norte, porque ele não atua numa framework, num quadro completo e holístico, que é como a gente tem a Lei Maria da Penha, não é? Ou seja, agredir pessoas já era crime. Mas por que a Lei da Maria da Penha fez a diferença? Porque ele reconhece que é um crime que tem influências de uma sociedade sexista, que é fundada em estereótipos de gênero, então ele cria formas de ajudar a pessoa que sofreu, né, a vítima, ele cria programas de educação nas escolas, ele cria uma série de dispositivos, e aí faz do modelo nórdico o modelo nórdico. Portanto, esse projeto aí, esquece, tem nada a ver. Se não tiver um conjunto de medidas que claramente visam dar apoio e dar aparato para a mulher, gente, não é modelo nórdico. A criminalização do cliente ele é apenas um dos mecanismos para você evitar a exploração do corpo da mulher. Porque o grande barato, e também eu sei que é o ponto que muitas mulheres se doem no discurso, muitas prostitutas, é que o modelo nórdico entende que essa mulher é vítima de um sistema de exploração. E não tem nenhum problema você ser vítima de um sistema de exploração, não. Todos nós somos. Mas eu podia estar lá lavando o banheiro, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas sim, a cara que está lá lavando o banheiro, ele está sendo vítima de um sistema exploratório também. Ele não devia estar ali não, daquele jeito. Coisa também tinha que ser repensada. Um erro não apaga o outro, nem justifica, nem faz... Assim, 2 erros não fazem um acerto. Então, esse tipo de argumento ele é muito falacioso. Fala um pouco também sobre a associação do modelo nórdico do abolicionismo ao conservadorismo, sobre essa salada argumentativa que chega da vontade de rir. Não, só uma coisa antes de entrar nisso, Sila. Porque o que você falou sobre a mulher, dizer a mulher como vítima é muito importante. Lá tá, isso é parte da estratégia discursiva deles, de dizer que as feministas abolicionistas e os defensores do modelo nórdico vitimizam a mulher, colocam ela como uma vítima da sociedade. E acho que a Janice Raymond fala disso, que somos vítimas, né? Somos vítimas de uma situação de opressão, mas ser vítima não significa que você é passiva a isso, que você aceita isso, que você quer isso, que você escolheu isso. Não é assim.
Nós somos vitimadas por uma violência. Por exemplo, vou ter que ir para esse extremo, eu sei que aqui é uma coisa estranha de entrar, mas os judeus foram vítimas do Holocausto, mas não foram vítimas passivas. Eles não concordaram que o Holocausto acontecesse, não é? Os negros foram vítimas da escravidão, um sistema de opressão. E se eles não foram passivos nesse processo, houve resistência. Claro que eles se opunham a isso, mas a gente reconhece que é um sistema complexo. Agora, pronto, feito esse apanhado, desculpa, mas é porque é importante vincar isso, né? Porque ninguém quer ser reconhecido como coitadinho, mas a verdade é que nós sofremos diversas opressões. Essa ligação do abolicionismo com o conservadorismo, eu achei impressionante, acho muito legal, porque até fiz uma live hoje cedo sobre pornografia, por exemplo. E a Gayle Dye... Assistam. É isso, ela fala que, por exemplo, quando a gente critica a pornografia como uma indústria exploratória, as pessoas dizem que a gente é antissexo, é moralista. Mas quando a gente critica, por exemplo, o McDonald's, as cadeias de fast food, porque eles exploram, porque eles machucam, ninguém vai falar assim, ai, você é uma anticomida. Né? É a mesma coisa, é que a gente chegou a um ponto de distorção discursiva em que a pornografia e a prostituição é sinônimo de sexo, não de exploração. Isso é retórica liberal. Agora, não tem nada mais conservador do que a prostituição. Foram os sistemas conservadores que criaram a situação de prostituição, que diz que a mulher devia estar em casa, não é? Lá em casa, sendo casada e não podia trabalhar. E quando não tem nada mais conservador que dividir as mulheres entre mulher de casa e mulher da rua. Exatamente, é a santa e a puta, a mulher de casa, a mulher da rua. Isso é o basilar do conservadorismo, né? A mulher pública e a mulher privada. Inclusive, se você vê quem é a pessoa que provavelmente mais vai se beneficiar, quem é a pessoa que vai dar saltinho de alegria, quando esse projeto, se né, o Gabriela Leite fosse para frente, era o Oscar Maroni, que é o proxeneta, conservador, coxinha, que está ali dando glórias pela vitória do Bolsonaro e que estava oferecendo bilhetes e cervejas quando o Lula foi preso. Quer dizer, quem é que está do lado dos conservadores? Vamos para pensar, né? Dizer que prostituição é uma coisa empoderadora, libertadora, ai, eu dou muito. Gente, isso não faz sentido, assim, isso não faz sentido nenhum. Você dizer que você mantém essa lógica em que existe a mulher bela recatada do lar e que o homem que não tem ali o sexo que ele precisa vai procurar a prostituta, aquela assim, que faz muito sexo. Isso é uma coisa progressista desde quando, gente? Desde quando a sexualidade da mulher a serviço do homem, a qualquer homem que possa pagar, é progressista. Exatamente. Desde quando eu estar a serviço de um homem que quer sexo, aí comparam com o casamento. E é uma comparação correta em certa medida. E desde quando o casamento é progressismo? Mas tem, Sila, vários pontos aí. É que eu adoro isso, porque normalmente quando eu estou em mesas de debate sobre prostituição, quem está defendendo sempre adora falar isso, né? Ai, mas é o casamento, que não sei o quê. Inclusive falam que as mulheres que estão casadas só têm muito mais probabilidade de serem mortas do que de sofrer violência do que as mulheres prostituídas. Eu falo, isso é uma desumanização brutal da mulher que está na prostituição, porque muitas delas são casadas. Vocês acham que essa mulher é o quê, gente? Ela só vive na prostituição, ela não tem namorado. Não tem mais nada da vida. Fica ali 24 horas por dia só, à disposição. Ela não tem uma vida, ela não é uma mulher além de prostituta. E tem outra coisa... Também, aí o parêntese sobre essa questão do casamento, é que a gente acha que casamento é sobre sexo, que relacionamento é sobre sexo, isso vale até uma live algum dia, e isso não é, nunca foi não, tá? Casamento é sobre preservação de patrimônio. A princípio, preservação do patrimônio do homem, mas modernamente a gente pode falar de patrimônio da mulher também, porque agora tem divórcio e tem comunhão de bens. Então, no ruim, você hoje ainda consegue falar, vou pedir divórcio, vou ter uma pensão, vou ter metade dessa propriedade aqui que a gente construiu. E aí a gente tem que ter uma releitura de comparar o casamento de hoje com o casamento da maneira como ele foi criado. A gente tem que lançar o olhar sobre as coisas. Agora, quando você fala do ponto de vista... da questão do sexo e ali de muitas mulheres que se submetem porque não tem como se sustentar e etc., é uma analogia que eu realmente não combato nesse aspecto. Aí vale a mesma coisa, os dois uma merda, dois erros que não fazem um acerto. A mulher não deveria ter que estar nessa situação dentro de um casamento.
Assim como a prostituta não tem que estar nessa situação fora de um casamento. Está tudo errado. A gente não conserta isso ratificando isso. Sila, preciso ir. Eu sei. Ó, Estou no meu limite aqui. gente, foi muito bom. Oi, Gil. Toma. Eu quero. Mas você não está em Portugal? Pronto, preciso ir. Vai Continuamos lá, vamos tentar fazer um milagre da edição. Foi ótimo. Eu vou encerrar você, ainda vou deixar rolando um pouquinho de pergunta, porque tem tempo. Okay. E eu também. Amanhã também o Davi chega, acabou a alegria. Tá bem. Acabou a folga. Gente, ser mãe, ser militante não é fácil, não, tá? Tchau. Tchau. Gente, abriu para pergunta rapidinho aí. Teve uma pergunta que rolou que foi assim: o que acontece com a mulher no modelo nórdico que quer continuar se prostituindo? Ela continua se prostituindo. Não existe dentro do modelo nórdico a ideia de que, não, você, sabe, não pode. Se ela quer realmente continuar se prostituindo, ela vai continuar se prostituindo. Na verdade, essa parcela que estatisticamente sabemos que é pequena, e não sabemos porque nós tiramos da nossa cabeça, cheia de vozes misteriosas, mas porque você tem inúmeros e inúmeros estudos que mostram isso. Que essa pequena parcela de mulheres que estão ali convictamente na prostituição, elas não são um problema. Tá bom, você tá aí, você tá convicta, tá sendo bom para você, tá dando certo e tá. Ok. A questão são as milhares de mulheres em situação de tráfico, em situação de pobreza extrema, em situação de drogadição, porque a grande maioria delas não encara isso de cara limpa. Que tipo de trabalho é esse que você precisa necessariamente de um aditivo para você dar conta? Se você não tiver cheirado, não tiver tomado um rebite, ou não tiver tomado um ansiolítico, você não dá conta. Claro, muitos trabalhos, né? A galera também não funciona, mas isso não deveria acontecer. A questão do trabalho das estrangeiras nos países nórdicos, às vezes acaba acontecendo por causa disso, porque você tem muito fluxo migratório. E aí é isso, a mulher às vezes está lá na Alemanha e aí ela migra, e não vou te dizer exatamente como é que é a situação migratória nesses países, porque eu não conheço muito bem a situação de todos, mas ali ela ainda consegue situações de maior proteção do que nos outros, porque na real, onde ela acaba conseguindo uma situação de maior proteção, são nos países onde esse modelo é implantado, não é nos países onde a coisa corre solta, ou nos países onde a coisa é completamente proibida. Tá bom? Como trazer esse modelo para o Brasil? Olha, pergunta de $1 milhão. Primeiro, a gente precisa fortalecer o movimento que apoia esse modelo. A participação da sociedade civil é muito importante. O lobby proxeneta aqui ele é muito forte. E a gente percebe isso, não é tanto nas tretas de Facebook, onde sempre aparecem as mesmas figuras lá para falar, são sempre as mesmas figuras, cujo nome eu não vou dar, vocês sabem. Mas a gente percebe como a coisa é forte porque a gente tem uma glamorização da prostituição muito forte. Porque o Brasil é um mercado excelente para isso. A gente já tem fama de puta. Imagina se isso aqui começa a ser legalizado, né? Vai chover de estrangeiro aqui. As pessoas já vêm aqui só para comer prostituta mesmo. Teve outro dia que eu vi uma imagem que era de alguma página de geografia, assim, que tinha uma pesquisa, mostrando uma pesquisa sobre o que os estrangeiros costumavam buscar ou associavam ao Brasil e a todos os países da América do Sul. E aí, sei lá, Argentina era carne, Chile era qualquer outra coisa, enfim. Ao Brasil era prostituição. Então, é muito interessante e você conseguir transformar isso num mercado oficial.
E aí a gente se depara com a questão de como o lobby é forte, da maneira como o tema é tratado pela grande mídia, como uma Bruna Surfistinha faz um sucesso estrondoso, vendendo a ideia de que, nossa, como era legal eu me prostituir. E sabemos que não era assim, inclusive recentemente já teve entrevista dela, em que ela disse que, olha, aquilo ali eu não faria de novo, não. E foi bom enquanto durou, na verdade nem foi, mas aquilo ali não é vida, põe outra. Bruna Surfistinha, que era a grande porta-voz. Mulheres, muitas vezes, são usadas como bucha de canhão, né? Porque você imagina também, a mulher está lá, ela está em situação de prostituição, e aí ela tem uma atividade que é um pouco mais protegida, digamos assim. Ela tem um apartamento, ou ela divide um apartamento com amigas numa cidade metropolitana, porque estar numa cidade metropolitana já faz toda a diferença. Uma coisa é você se prostituir aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, outra coisa é você se prostituir no Maranhão. E aí ela divide um apartamento, e aí ela tem uma vida ali que ela consegue mais ou menos se blindar de situações mais extremas em que você está exposto numa situação de prostituição. De repente ela começa a ter visibilidade, essa visibilidade começa a trazer mais clientes, que começa a trazer mais dinheiro, e ela realmente está ali pelo dinheiro. Como é que ela vai chegar e ela vai falar assim, não, cara, não quero não, porque isso aqui eu estou fazendo isso daqui, mas isso aqui é uma bosta. Ela não vai fazer isso. Ela vai conseguir fazer isso quando ela está fora. Uma mulher prostituída defender a prostituição é uma coisa esperada até. Ela está defendendo um trabalho em que ela ganha dinheiro ali, que ela entende que é um trabalho. Ela está defendendo uma atividade que ela ganha dinheiro, que ela paga as contas. É que nem, sei lá, você ser contratado por uma empresa que você não concorda muito com a filosofia, mas você está ganhando dinheiro ali. As prostitutas, em geral, elas costumam falar abertamente sobre como é a vida na prostituição quando elas conseguem sair. Enquanto elas estão lá dentro, é até esperado. Então, vale ter um pouco de paciência se ela, principalmente, é uma pessoa que está em atividade. Cafetina é outro papo. Mas, não, eu sou prostituta, é ótimo, eu adoro. Tá bom. Não é assim, tudo bem, você pode até gostar. Mas a gente tem esses dados, a gente sempre trabalha com dados e com estatísticas. Então, primeiro, a gente tem que organizar melhor o movimento que é contrário. Ele é um movimento muito incipiente ainda. Você tem... Já rolou algumas reuniões, já rolou uma reunião, pelo menos, que eu tenho conhecimento, com uma galera do Catwalk, alguma coisa assim, que está tentando montar uma frente ampla, mas não que eu não tenho conhecimento de nada muito coeso, que seja assim brasileiro. Você tem frentes internacionais que aí tentam... Ficou, gente, salvou. A Liv salvou. Que está chamando o Brasil para participar. O lobby aqui é muito forte. É isso, você vai ligar a novela da Globo, você vai ver atrizes lindas que são prostitutas, e aí o grande problema dela na prostituição é a família descobrir, mas aí ela encontra um cara lindo que não liga que ela é prostituta, e eles casam, e aí tudo é maravilhoso. Assim, vamos criar uma frente. A gente está em todas, na verdade. Não que as pessoas saibam, mas a gente está em quase todas. Como a pornografia está contribuindo para a normalização do sexo vendido e filmado e como os meios tratam a prostituição software. Tá. Mariana sempre com perguntas complexas. A gente não consegue dissociar hoje a indústria da prostituição da indústria da pornografia, porque uma coisa alimenta a outra. E com o advento da pornografia, da web, etc., a gente começou a ter gradações aí de maneiras de vender o corpo. A questão por exemplo, das girls, Kangirls, é um pouco diferente da questão do Sugar Daddy. Como é que eu vou explicar? As pessoas dividem prostituição e pornografia como se fossem coisas diferentes. Porque, no fundo, tem inclusive dentro do próprio meio que vende pornografia, a ideia de que aquilo ali não é prostituição.
Eu não sei como é que é feita essa separação na cabeça das pessoas, eu acho muito doido. Mas é um fato. E isso, na verdade, é uma coisa indissociável. As pessoas estão ali do mesmo jeito vendendo, né, aquele momento sexual delas, sei lá. O Sugar Daddy é um negócio muito mais complexo. Inclusive, eu vou fazer um jabá. Lá no MMA essa semana a gente está falando sobre cultura do estupro. E a questão do Sugar Daddy, ele está muito inserido nessa ideia da cultura do estupro, que é uma coisa muito... Cara, é uma coisa muito complexa, que está diretamente ligado à maneira como a gente encara os relacionamentos heterossexuais. Que é a ideia de que a conquista passa também pelo aporte financeiro. Isso é uma coisa que toda mulher aprende. O príncipe encantado de hoje, ele não é o príncipe encantado bonito, ele é o príncipe encantado rico. Mulheres, elas aprendem a valorizar, a entender como um bom partido o cara que vai provê-la. Seja porque ela merece, porque ela é bonita, seja porque eles vão construir uma família e ele vai prover essa família. Originalmente, essa ideia vem do fato de que, olha, você precisa ter um bom partido que vai cuidar de você e da sua família. Depois as mulheres passaram para o mercado de trabalho, aí você tem a coisa, não, eu sou uma mulher independente, ninguém me sustenta. E aí as mulheres ficam sempre em crise, ai meu Deus, ninguém me sustenta ou ele paga um motel? Ninguém me sustenta ou ele paga um motel? E nessa lacuna, você tem a ideia de que, olha, eu tô saindo com ele, eu acho que não tem nenhum problema ele me dar presentes. E aí você tem a coisa do Sugar Daddy, que são mulheres que se relacionam, elas não entendem isso como prostituição, elas entendem, estou namorando, estou me relacionando com homens mais velhos que vão me dar presentes. É tudo prostituição, se a gente pegar ali no estrito senso. Mas eu acho que a origem a lógica do Sugar Daddy é uma lógica até bem mais complicada, bem mais perversa, porque ela não vende, ela não objetifica só o corpo, ela objetifica a ideia do relacionamento heterossexual, cuja lógica necessariamente passa por uma questão comercial, que é a heterossexualidade, né, gente? É isso. Ele enfia a lógica comercial ali e joga na nossa cara. Pá! Homens, paguem, porque eu estou à venda. Como podemos pensar nesse tempo de hiperconexão de mulheres que ficam expondo seus corpos nus nas redes sociais ou vídeos caseiros para postar em plataforma de vídeo, sem de fato estarem vinculadas em alguma indústria? Porque o corpo é meu e eu mostro quem eu quiser. Eu acho que está tudo atrelado na ideia de que a mulher precisa ter aprovação social. A gente tem uma necessidade muito forte na nossa socialização do nosso corpo ser aprovado para consumo. Sabe? Porque ele é um corpo bonito, ele é um corpo belo. E aí você tem as duas vias. Você tem o corpo que não é belo. Não é belo quando eu falo, gente, dentro dos padrões hoje que a gente entende que é belo, que muda toda hora. Aí você tem um corpo que se esforça para ser belo e precisa ser mostrado e aprovado. Você tem o corpo que não é belo, então ele é um corpo transgressor, e aí ele se mostra do mesmo jeito e diz, me aprovem enquanto corpo transgressor. Isso eu acho que está muito... Eu acho que isso está baseado muito mais na ideia de que a mulher é um corpo que precisa ter o carimbo de aprovação social de que ele é um corpo consumível. E com a rede, óbvio, isso vai ser muito mais... Isso vai se potencializar no momento que a gente cultua o corpo muito forte, que a gente vive, isso vai se potencializar ao máximo. E aí você tem vários recursos retóricos para isso parecer bonito, né? É empoderamento. Essa ideia de empoderamento através do corpo, ela chega a ser triste. Porque ela mostra as entranhas da nossa socialização, de como a nossa estima ela é destruída e massacrada de uma maneira que eu, para me sentir poderosa, eu tenho que ter pessoas dizendo que o meu corpo é bom,
Foda-se se meu corpo não é bom, foda-se a sua opinião, amigo. A partir do momento que eu estou botando isso na vitrine para ser carimbado, eu estou me importando. Não mete essa de que eu não ligo. Sabe? Você liga, você se importa, você quer ter um lugar ali na vitrine dos corpos possíveis, seja porque ele é gordo, porque ele é magro, porque ele tem estria, porque ele não tem estria. E eu até entendo, ninguém quer ser rejeitado. Mulheres são rejeitadas desde que nasceram, e isso é uma ferida narcísica muito forte que a gente tem. A gente nasceu rejeitada, porque você não tem peru, você não serve. Mas vamos lá, né? Você tá aí, vamos ver para que eu te uso. Então a gente cresce, a gente passa a vida correndo atrás de aprovação. E isso se manifesta de muitas formas duras que a gente não percebe. E que é difícil desconstruir, e que eu acho que não vai conseguir desconstruir tudo. Mas ter noção do processo é importante. É importante para a gente conseguir ter alguma paz de espírito, pelo menos, de entender, cara, não tem nenhum problema comigo, na verdade, né? O problema é essa sociedade de bosta, e aí vamos ver o que a gente faz. Eu acho complicado quando a gente tem umas brigas aí que a gente trava, e que às vezes é bem sacudida para falar, tipo, acorda, caralho. Mas hoje em dia a gente vive numa sociedade em que a imagem é uma coisa que é muito mais forte, que vai na frente. Eu acho que é muito mais difícil crescer e ser adolescente hoje em dia. Eu sou de uma geração que eu não cresci com o smartphone na mão. Né? Eu ainda botava, vou revelar, né? Ainda botava ficha, sei nem se vocês conhecem isso. Botava ficha, discava, alô! Eu não cresci com essa pressão estética do tempo todo, a minha imagem está sendo ali avaliada por likes e coraçõezinhos. Isso num período de juventude assim, que a gente ainda está consolidando estima, em que a gente ainda está tentando entender o nosso lugar do mundo, em que a gente tem poucos parâmetros, em que dependendo da rede que a gente está, isso vai ser mais ou menos forte. É difícil, é duro. É duro você não se botar na prateleira para você entender qual vale o seu preço. Porque é isso que a gente faz. A gente bota na prateleira e a gente calcula ali pelo número de likes quanto vale o show. E é difícil, é complicado. A gente precisa lutar. A gente luta contra isso, mas a gente, na verdade, não está lutando contra isso. A gente tem que lutar contra a ideia de que a gente precisa ser validada por conta do nosso corpo. E aí, quando a gente fala até de homens e de relacionamentos heterossexuais, tem uma lógica que eu acho que é muito boa, que é o seguinte: se tudo que um cara está vendo em você é como seu corpo é, realmente, então você tem um problema, porque fatalmente um dia seu corpo vai mudar. A vida passa, gente. O peito cai, o cabelo fica branco. Se tudo que ele enxerga em você é aquela sua imagem, você vai pagar um preço alto para manter isso. É que nem você compra um smartphone, você compra por aquelas características. Aquilo ali em algum momento vai ter obsolescência. A gente não é um smartphone, eu acho. E meu corpo, minhas regras é feminismo liberal puro, porque é óbvio, né? Todo mundo quer foto de peito para poder vender. Tudo meio que se mistura. Ninguém quer mulheres que acordam pensando, ai gente, tô cagando, isso não dá dinheiro. Para quem que a Avon vai vender creme? Para quem que os estilistas vão desenhar roupa? Sabe? Como é que os homens vão dominar as mulheres se as mulheres realmente não se importarem com a opinião deles? Como é que a Globo vai fazer novela de homens que conquistam meninas que são sempre lindas, se a gente não engole essa história? Você tem é por isso que a gente sempre diz, você não tem como ser feminista e capitalista, porque, na verdade, esses dois sistemas, o patriarcado e o capitalismo, eles se imbrincam, eles se complementam ali. É uma roda que vai girando, e quanto mais rápido gira, mais rápido gira. Resumo final, que é para acabar. Eu falo demais, Mariana. Do que foi dito sobre prostituição e cultura do estupro. Ai, que difícil esse negócio de resumo.
Gente, prostituição não é trabalho. Consentimento a gente não vende. Mas falar sobre prostituição, a gente não consegue entender a problemática da prostituição se a gente não entende o que é a cultura do estupro e se a gente não entende qual é a questão do consentimento. Então, indo de trás para frente, nem é de trás para frente, né? Do meio para as pontas. A gente nasce e nós estamos inseridas numa cultura que normaliza a ideia de que o nosso consentimento não é importante. Por diversos mecanismos aqui que eu acabei falando verborragicamente. Seja porque a nossa estima é destruída e a gente passa a vida inteira buscando aprovação masculina, e seja porque nós somos desumanizadas, seja porque você tem uma lógica extremamente comercial mesmo, na maneira como os relacionamentos heterossexuais se estabelecem desde sempre, né? Só que antes o cara ia lá, comprava o dote, catava a mulher pelo cabelo. Mesmo com a inserção do amor romântico, que deveria substituir essa ideia de que eu vou comprar essa mulher dos pais dela, você inseriu na lógica da conquista a ideia de que o cara tem que chegar com um carro, te levar para jantar, te dar flores, te dar presentes. Vamos pensar, o que é a lógica da conquista? É um cara que chega e começa a me dar coisas. Eu vou conquistar essa mulher, vou levar flores, vou levar chocolate, vou levá-la para jantar, vou levá-la no cinema, vou pagar um motel. É duro a gente prestar atenção nisso, né? Porque isso é uma coisa extremamente normalizada. E a gente não tem um outro modelo. Eu coloco como crítica, mas se você me perguntar, faz o quê? Eu falo, gente, não sei lá. Escolhe um restaurante bom, pelo menos, já que ele vai pagar. Não sei qual é a solução. São coisas que a gente está pensando. Mas o fato da gente não saber exatamente qual é um modelo alternativo não nos impede de perceber que tem uma lógica que é perversa para nós em segunda instância. Porque quantas mulheres acabaram não ficando com um cara porque ele pagou o jantar? Ou gastaram uma fortuna para se arrumar, para ficar lá toda linda e desconfortável, porque o cara... não, ele vai pagar tudo, então eu tenho que pelo menos estar bonita. Olha que coisa. Como a gente já tem essa lógica da venda do nosso corpo indiretamente, como o nosso consentimento ele está atrelado a coisas que são muito diferentes do que deveria ser, como gostei desse cara, gostei do papo dele, gostei do cheiro dele, gostei do jeito que ele me olha, gostei do jeito que ele pega na minha mão. Olha, a gente sentou ali na praça, dividiu uma pipoca, ficou conversando, fiquei umedecida, quero dar para ele agora, aqui em cima do banco. A gente não trabalha nesses parâmetros. A gente é ensinado a trabalhar em parâmetros de que a gente só cede quando a gente ganha alguma coisa material. Mas ele não te deu nada, ele não pagou nada, ele não fez nada. Eu não estou fazendo essa crítica como uma acusação, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Posso contar 10 mil histórias. E com todas nós. Porque é como a gente aprende, é como nossas mães, nossos pais nos dizem como tem que ser, é como a televisão nos mostra que é como a coisa acontece. O conto de fadas sempre envolve um cara que tem dinheiro ou tem potencial para ter dinheiro. Modernamente que você começa a ter algumas outras narrativas. Outro dia eu vi um filme na Netflix, até que eu achei bastante interessante, não sei o nome, acho que são com coreanos, orientais, que eu também tenho uma dificuldade de saber a diferença entre coreano e chinês. Mas era uma história muito legal da mulher. Ela é que tinha dinheiro e o cara que era o ferrado. Mas isso é uma exceção, assim, na grande maioria das narrativas. Então a gente já tem introjetado de nascimento essa ideia de que o nosso corpo, a nossa presença, nosso tempo, nossa atenção é comercializável. Troca comercial. Você recebe dinheiro, presentes ou qualquer coisa e você dá a você mesma. Homens não têm essa lógica. Aquilo que eu falei, um homem pobre não pensa em se prostituir, ele pensa em entrar para o crime porque a lógica do homem é a lógica da violência. A lógica da mulher é a lógica de se desumanizar e de se colocar de bandeja. Para quem? Para os homens. Essa é uma lógica perversa.
Então, enquanto a gente não destrinchar bem essa coisa da cultura do estupro, que todas nós estamos inseridas, e isso também favorece com que os homens achem muito natural comprar o corpo de uma mulher via prostituição, acham muito natural aceitar o boquete de uma menina em troca de biscoitos, afinal ela não quer comer, o que custa? Esse o que custa é a maldição que toda mulher escuta. Me dá um beijo, o que custa? Ai, mas o que custa? Deixa eu pegar no seu peito. Custa, porra! Claro que custa. É o teu corpo, custa. Uma mulher que fala que não custa nada, ela realmente, ela tá num auto-engano. É lógico que custa uma pessoa te pegando e você não tá com vontade. A pessoa enfiando a língua dentro da sua boca, você não tá com vontade. Isso é uma violação do nosso espaço pessoal. Sabe? Você tem inúmeras implicações aí, em inúmeras instâncias que você pode eleger, psicológica, emocional, física. Enfim, a gente precisa trabalhar essa ideia de que tipo de cultura a gente está inserida para a gente poder conseguir levar essa questão do consentimento para a questão de onde a cultura do estupro, na verdade, se organiza, que é na prostituição e na pornografia. A prostituição e a pornografia, ela é só a materialização mesmo, bruta, do que significa a cultura do estupro. Se alguém falar assim, temos que combater a cultura do estupro, e é a favor de prostituição e pornografia, não entendeu nada. Entendeu nada, volte 2 casas, gente. Pensa, não precisa ler não, pensa. Tem coisa, gente, que você não precisa ler 1 quilo de livros. Pensa, olha em volta, vê como as coisas acontecem, conversa com a amiguinha. Fala assim, porra, é normal? Eu não estou me sentindo bem, porque a gente não se sente lá muito bem. A gente faz, mas a gente pensa, porra, será que é isso mesmo? O feminismo radical é isso, ele vem da prática para a teoria. São mulheres trocando, são mulheres conversando suas experiências e pensando, cara, essa merda tá errada, eu acho que isso não é assim. E descobrindo que nossas experiências são comuns. Porque a gente tem o mesmo, porque a gente passa pelo mesmo problema. A gente nasce e o fato da gente não ter uma troca faz com que a gente simplesmente perca valor, perca humanidade. Porque o mundo é dominado pelos homens. Acho que eu resumi, né? Meu resumo foi maior do que a live inteira. E aí eu vou dar tchau para vocês. Vou encerrar com muito cuidado, que é para eu conseguir mandar o negócio, porque sabe como é que é, né? Eu sou meio tonta. E ó, vamos tentar fazer mais live. Depende de quem? Dos filhos. Por quê? Meu filho tá de férias, mandei pra avó, tô aqui. Caso contrário, ó, vocês dizem aí que o feminismo não acolhe a maternidade. Olha aí, ó, sou mãe. Beijo pra vocês.